Olá, meus alunos! Sejam bem-vindas à nossa terceira aula do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Essas primeiras aulas, a primeira aula eu vou fazer uma apresentação do que seria o curso, né? Na segunda aula eu já falei um pouquinho do mercado de trabalho. Agora eu vou falar um pouquinho da estrutura, do que você precisa saber para que você seja um profissional na área de tecnologia da informação. Tudo bem? Vamos lá? Então, gente, as bases que vão nortear o seu curso são bases voltadas na área da matemática e bases voltadas na área do que a gente chama de lógica. O que é lógica? E é o próximo conteúdo e é o primeiro conteúdo do curso de vocês, que lá é lógica computacional. Então, o que é lógica? Por que você tem que aprender lógica para fazer programas? Para quem não sabe, eu acho que todo mundo já sabe, o computador, ele pensa de uma maneira muito interessante. Ele enxerga as informações, ele conversa em forma binária, a gente chama de sistema binário. O que é isso? Ou você fala para ele que é zero, ou você fala para ele que é um. Ou você fala para ele que é zero, ou você fala para ele que é um. Ah, professor, é só isso? É. Parece fácil quando começou, aparentemente, mas esses zeros e uns tomaram proporções tão gigantes que elas condensadas são informações preciosíssimas. Então, mas por que 0 e 1? Você tem que falar com ele o que pode e o que não pode fazer. O 0 é falso, o 1 é verdadeiro. Então, tudo que você vai fazer, você vai perguntar para ele. Você vai falar para ele, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Então, por isso que a gente chama de lógica. Eu já dei isso como exemplo na sala de aula para vocês, algumas situações. Para a gente chegar ao 0 e 1, você tem que criar o quê? Uma condição. Por exemplo, eu posso tomar sorvete? Sim ou não? Não é uma pergunta? Não é uma condição? Ou, se estiver chovendo, eu vou à escola? Verdadeiro ou falso? Isso também é uma condição. Então a gente precisa criar condições, criar questionamentos. São os questionamentos que fundamentam a lógica. Entenderam? Então, um dos principais conceitos que eu falo para os meus alunos que desafiam um profissional de TI, principalmente desenvolvimento, é a questão de você conseguir realizar, condensar, criar esse questionamento. É o que a gente chama de definição do problema. Antes de você fazer a lógica, você tem que saber criar o questionamento. Então você tem que saber definir o quê? O problema, que você quer solução. Não adianta eu falar para o computador que quero que resolva um problema de matemática, sendo que eu tenho um software de português, de literatura. Entenderam o que eu estou falando? Você tem que primeiro falar, dirigi-lo para responder as questões corretas. Então, o principal papel da análise de desenvolvimento de sistema, do desenvolvedor, é você conseguir definir, primeira coisa, qual é o problema que eu desejo resolver? Ah, este é o problema. A partir deste problema, eu vou criar a solução. Tudo bem? Eu já dei esse exemplo aí em sala de aula. Eu citei que de repente estava dando aula, numa situação extremamente hipotética, e que começasse a pegar fogo no andar de baixo da universidade, onde tinha a saída. E aí nós tínhamos que tomar decisões. Como máquinas burras, nós não íamos esperar o fogo chegar até lá, que também pode ser uma hipótese. A máquina pode estar preparada para que isso acontecesse. Mas pense no que você tem lá, um robô, e que você precisa programá-la para essa situação. Para essa situação. Olha só, qual é o problema? Eu trouxe aqui o problema para vocês, não é? Conseguiram identificar? O robô precisa tomar uma decisão relacionada a quê? Relacionada a como se portar dentro da sala de aula? O que fazer? Não. Qual é o problema que eu trouxe então?
Vamos pensar? Então, o problema que eu trouxe em questão para vocês é, em caso de incêndio, qual atitude tomar? Então, o problema é, em caso de incêndio, emergência, qual atitude tomar? Então, você vai desenhar, você vai prever, tentar prever algumas situações que podem acontecer e trazer para ele. Então, em caso de emergência, você o que fazer? Em caso de emergência, então a situação, o problema é, em caso de emergência, um incêndio. O incêndio é um problema, definimos o problema. Qual decisão tomar? Vamos desenhar algumas hipóteses? Quebrar o vidro. Quebrar o vidro, sair pela janela, o vidro da janela. É uma hipótese? Sim ou não? Arrombar a porta de outro prédio. É uma hipótese? Sim. Usar a saída de emergência é uma hipótese? Sim. Ou passar correndo pelo fogo é uma hipótese? Sim. Você também pode passar correndo pelo fogo. Ou ficar dentro da sala de aula, não fazer nada, esconder debaixo da carteira. É uma hipótese? Sim. Agora, você tem que analisar quais são as hipóteses lógicas. É lógico, é inteligente você programar no computador para passar no meio do fogo. Desde quando ele seja todo protegido, quem sabe? Mas você, como pessoas, passar a enfrentar o fogo, é lógico? Sim? Não? Não. Qual seria a possibilidade mais lógica? Usar a saída de emergência. E se você quiser quebrar o vidro e sair pela janela, é uma saída lógica? Sim ou não? Sim. Sim. Mas a gente pode fazer uma condição aí, olha. Qual que é a primeira opção? Usar a saída de emergência. Se a saída de emergência estiver trancada, o que você pode fazer? Se a saída de emergência estiver trancada, se for falso, o que você pode fazer? Arrombar a janela. Entenderam que vocês criaram outro fluxo? Olha outro fluxo. Se você for tentar quebrar, usar a saída de emergência, ela estiver trancada, e aí você vai arrombar a janela e não consegue arrombar a janela, qual que é a outra hipótese que você pode ter? Ligar para a emergência, tentar outra janela, usar outras salas, tentar arrombar outra janela de outras salas. Entenderam que existe um fluxo, uma linha lógica no qual ele precisa seguir? Claro que a gente, no nosso dia a dia, a gente já tem esse conceito de definição do que devo e o que não devo fazer, porque nós temos a capacidade de raciocinar, de pensar. E o computador, como eu falei com vocês, é uma máquina burra. Ele só enxerga aquela situação. E se acontecer alguma situação na qual ele não está preparada, vai acontecer o que a gente chama de bug. Ela vai parar, ela vai travar, porque nós não programamos, não conseguimos definir aquele problema. Por isso que eu falei que o problema é tão importante. Quando a gente cria algum software, quando a gente faz alguma modelagem, a gente pensa primeiro no problema. Porque vocês vão ter a primeira matéria, que é lógica computacional. Depois vocês vão ter modelagem. A modelagem é baseada em problemas. Não adianta. Vocês querem ver um exemplo mais amplo? Eu vou desenvolver um software para a empresa. Pronto. E aí? O que essa empresa faz? É um supermercado. Tá. Eu vou criar um software para quê? Porque dentro da empresa eu posso ter um software para fazer vendas, eu posso ter um software para fazer recebimento de mercadoria, eu posso ter um software para fazer controle de tesouraria, eu posso ter um software para fazer balanço, eu posso ter um software para fazer controle de pessoal, eu posso ter um software para fazer controle de limpeza. Entenderam? Então, você tem que pensar no todo. Para que é? Beleza. Agora lá dentro, qual é o problema que eu quero resolver com esse software? Eu quero controlar os meus ganhos, o que está vendendo. Então vou fazer um software de vendas. Mas esse software de vendas, ele vai controlar só as vendas, se você quer saber só as vendas, ou quer controlar o estoque também? Eu
posso ter um software só de venda sem controlar estoque? Claro que posso. Claro que posso. Mas se eu quiser colocar um software que faz venda e também controla estoque, também posso? Posso. Entenderam? Uma mesma aplicação, o mesmo software, ele pode responder a vários problemas ou a um só. Hoje a gente tem o sistema SAP, por exemplo. Ele tem o que a gente chama de vários módulos específicos que conversam entre si. Trazendo isso para o mundo real, hoje você tem softwares, por exemplo, o sistema SAP, que é da TOTUS, ele tem soluções contábil, financeiro, pessoal, que é folha de pagamento, etc. e tal, comercial, jurídico, e todos conversam entre si. O que é conversar entre si? O pessoal lá que faz a gestão, a saída, as vendas, ele precisa passar isso para o contábil, porque o contábil precisa fazer o balanço e pagar os impostos para o governo. O governo precisa saber quanto que você vendeu e quanto que você recebeu, quanto que você faturou. Quem faz isso não é o cara que faz venda, não é o software de vendas, e sim o software contábil. Entenderam, então? Por que é que você tem que entender e você tem que modular e dividir os problemas e depois, dentro desses problemas, criar o que a gente chama de perguntas lógicas para você direcionar o software para responder. Conseguiram esclarecer isso? Espero que tenha sido claro. A ideia é que vocês entendam a base da análise de sistemas. O que é, e a base é a lógica. Por que é que a gente tem que estudar lógica? Que é o mais importante. Você não vai saber tudo de todos os sistemas. Não se preocupe. Preocupe em entender. Lógica é enxergar a situação no mercado e trazer para dentro de um software. É o que a gente chama de abstração. Tenham essa palavra em mente. Saibam fazer abstração. Vocês vão escutar muito essa palavra lá em modelagem em diante. Mas a partir de agora já comecem enxergando isso. Já comecem criando raciocínio lógico nas questões do dia a dia. O que é questões do dia a dia? É parar, na hora que acontecer alguma situação de emergência, seja ela qual for, tentar enxergar, observar as possibilidades, escolher a melhor maneira. Eu faço muito isso para eu chegar em determinado lugar com mais agilidade. Porque hoje, na região onde eu moro, eu tenho várias opções de transporte coletivo. Então eu posso raciocinar, olha, se eu pegar 3 ônibus, como eles integram, talvez eu pague o mesmo preço e aí eu vou chegar mais rápido. Ou eu posso andar um pouquinho a pé, pegar outro ônibus. Isso é raciocínio lógico. E raciocínio lógico tem que nortear a vida de um profissional da área de desenvolvimento de sistemas. Tudo bem? Já estendi um pouco mais, espero ter sido claro com vocês. A partir de agora, é importante que vocês participem, escrevam embaixo suas dúvidas. E eu tive um pouco de dificuldade na gravação dos outros vídeos, como vocês podem ver, eu não tenho estrutura apropriada para fazer isso, mas nós vamos fazendo aos poucos. Tenho um pouco de dificuldade ainda de estar de frente com a câmera com vocês, fico meio perdido, me perdoem essa minha dificuldade, mas à medida que eu for gravando os vídeos nós vamos melhorando e com a ajuda de vocês vamos melhorar cada vez mais o nosso curso. E participem, escrevam embaixo, façam comentários, enviem vídeos. Tudo bem? O próximo conteúdo que eu vou passar com vocês é lógica computacional. Espero esclarecer bastante dúvidas de vocês. Tudo bem? Forte abraço e até o próximo.